Olá, aluno, seja muito bem-vindo de volta e vamos dar continuidade à nossa capacitação. E nessa aula aqui nós vamos estudar então a anatomia, a cinesiologia e os exercícios voltados para os glúteos. Vamos lá? Compartilhando tela com vocês, então. Vamos começar. Então, pessoal, tá? Hoje nós vamos estudar então, tá? Os exercícios voltados para os glúteos, tá? Esse grupo muscular aqui, ó, tudo bem? Dessa região aqui, tudo bem? Os glúteos, então, são compostos especialmente aí de três músculos importantes, tá? Certamente o mais poderoso deles aí, o mais intenso e forte é o glúteo máximo, que é esse que eu vos mostro aqui, tudo bem? Esse é o glúteo máximo, tá? Outro músculo importante, também glúteo, tá? É o glúteo médio, tá? Esse que eu vos estico aqui, ó, tudo bem? Esse é o glúteo médio, que também participa aí de diversos movimentos na articulação do quadril, tá? Bem importante também. E o terceiro importante também é o glúteo mínimo, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Beleza? O glúteo mínimo é esse músculo aqui, tá? Que também participa em diversos movimentos da articulação do quadril, principalmente dos movimentos de abdução do quadril, tá vendo? Pela posição da origem, tá? E da inserção dele aqui, ó. Você consegue perceber, então, tá? Que ele realiza principalmente aí os movimentos de abdução do quadril, tá bom? Esses são certamente os três principais aí, músculos que compõem aí a região do glúteo, tá? Tanto é que eles têm o nome de glúteo, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Entretanto, tá? É importante que você saiba também que existem outros músculos nesta região aí, que também fazem parte, né, dos movimentos aí do quadril e que fazem parte também aí da estética desta região aí, tá? Dentre esses músculos aí, nós temos, por exemplo, o tensor da face lata, tá? Que é esse músculo que eu vos mostro aqui, ó, que fica na lateral aqui do quadril, tá? Esse é o tensor da face lata. Contribui bastante também, tá bom? Um outro músculo menos volumoso, tá? Mas que também tem participação importante nessa região, tá? Esse músculo aqui, ó, é o piriforme, tá? O piriforme que também realiza especialmente aí, tá? Pela posição dele, a abdução do quadril, assim como a rotação do quadril também, ok? Nós vamos estudar um pouco mais sobre eles agora, né? Então, nós vamos estudar os músculos desta região aqui, tá? Dando foco principal aí nos três glúteos: glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse anteriormente para vocês, esses músculos, eles participam em diversos movimentos aí na articulação do quadril, tá? Porém, os exercícios para glúteos, tá? Eles realizam principalmente dois, ou melhor, três movimentos importantes aqui, tá? Quais são esses movimentos? A extensão do quadril, a abdução do quadril e a abdução horizontal do quadril, tudo bem? Então, assim, como vocês vão estudar comigo hoje, vocês vão reparar que o glúteo, por exemplo, ele faz rotação, tá? Ou interna ou externa, participa de alguma forma da flexão do quadril, tá? Mas esses músculos são principalmente ativos na extensão do quadril, na abdução do quadril e na abdução horizontal do quadril. Por isso, vocês vão reparar que quando nós estudarmos na segunda etapa, os exercícios, né, voltados para o glúteo, para essa região aqui, vocês vão reparar que, tá, os exercícios são principalmente de extensão de quadril, abdução do quadril ou abdução horizontal do quadril. Tudo bem? Então vamos lá estudar ainda mais a anatomia deles? Vamos lá então. Então, ó, tá? Nós vamos ver principalmente agora, tá? Principalmente os movimentos que realizam, tá? Esses músculos que nós estamos citando aqui, ok? Então vamos lá. Para a região do glúteo, ok? Nós temos então um movimento importante aqui, que é o de extensão do quadril, tá? Esse movimento de extensão do quadril, ele acontece então no plano sagital e no eixo lateral, né? Plano então sagital e no eixo lateral, tá? A posição inicial do movimento é essa e a posição final é essa aqui, ok? Então, vem daqui para cá.
daqui para cá. Esse é o movimento mais curto, inclusive, tá? A perna poderia começar aqui e terminar lá atrás também, seria a extensão da mesma forma, tá bom? Então tá aí o movimento de extensão do quadril. Novamente, ó, movimento inicial, posição final. Beleza? Mais uma vez, então, posição inicial e posição final, tá? E quais são agora os músculos que principalmente realizam esse movimento de extensão de quadril? Vamos lá. Certamente, né, um dos principais aí mais poderosos, tá? É o glúteo máximo, tá? O glúteo máximo. Glúteo máximo é um exercício aí, exercício não, desculpa, é um músculo que participa de forma bastante efetiva aí da extensão do quadril, tá? Outro grupo muscular que participa de forma importante, tá? É o glúteo médio, tá? E tá aqui, ó. Beleza? E outros músculos que participam também, tá? De forma importante, estão aqui na parte de trás da coxa, ó. Bíceps femoral, cabeça longa, né? Semitendíneo e o semimembranaço. Esses três músculos aqui também são chamados de isquios surais, tá? Compostos pelos semitendíneo, tá? Desculpa, aqui, ó. Semimembranaço, semitendíneo e bíceps femoral, tá? Esses músculos, né, eles são biarticulares e eles têm dupla função. Isso significa que, né, eles cruzam tanto a articulação do quadril, como também a articulação do joelho, lá embaixo. Então, ó, nesses músculos aqui, eles realizam tanto a extensão do quadril, como também a flexão do joelho. Realizam esses dois movimentos, a extensão do quadril e também a flexão do joelho, tudo bem? Então, o que acontece, né? Outra coisa que você deve saber, tá? É que esses músculos aqui, por serem biarticulares, eles são passíveis de insuficiências, tá? Insuficiência ativa e insuficiência passiva. Aqui, especificamente, nos exercícios para glúteo, tá? A possibilidade é deles sofrerem principalmente aqui insuficiência ativa, ou seja, tá? Nós sabemos então que existe um comprimento ideal para que o músculo venha realizar contração. Existe um comprimento ideal. Se o músculo, né, ele começar a contração alongado demais, nós não temos, então, contato dos filamentos de miosina e actina, logo, nós temos aí a situação de insuficiência passiva, então a gente perde conexão, o músculo perde força aí e não consegue se contrair como deveria, porque está alongado demais, tá? Agora, se o músculo tiver encurtado demais, tá? Ele também perde a conexão dos filamentos de miosina e actina, já que existe um ponto ótimo para a conexão entre estes filamentos, né? Então, existe um ponto ótimo para que exista a conexão da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, tá? E quando isso pode acontecer nos exercícios para glúteos? Como os músculos isquiosurais, né, da parte de trás da coxa, eles realizam não só a extensão do quadril, como também, né, a flexão do joelho, em todos os exercícios, tá? Que nós formos realizar aqui a extensão do quadril, já com o joelho flexionado, tá? Os músculos isquiosurais da parte de trás da coxa vão sofrer insuficiência ativa. Isso, por sua vez, tá? Faz com que, tá? Os músculos isquiosurais da parte de trás da coxa sejam menos ativos, tá? Logo, alguém acaba pagando o pato. E quem acaba pagando o pato e tendo que aumentar a sua ativação, tá? O glúteo máximo e o glúteo médio, por exemplo, tá bom? Então, sempre que eu for fazer extensão do quadril, né, iniciando já com o joelho flexionado, nós temos aí a insuficiência ativa dos isquiosurais da parte de trás da coxa, tá? E, por sua vez, nós temos o aumento da atividade aí do glúteo máximo, tudo bem? E isso eu vou mostrar para vocês posteriormente nos outros exercícios, tá bom? Bom, principalmente, tá? Os músculos que você precisa lembrar que realizam, então, o movimento da extensão do quadril, tá? São esses aqui, ó, tá? Glúteo máximo, glúteo médio, tá? Semitendíneo, semimembranaço
e o bíceps femoral. Esses são os principais. Porém, existem outros músculos que também ajudam, participam de forma importante. Dentre eles, ó, nós temos aqui, então, tá? Um músculo, ó, iliotibial. Nós temos o tensor da fáscia lata, tá? O tensor da fáscia lata. Fora isso, nós temos um outro músculo importante, tá? Que é o adutor magno. Esse músculo aqui, ó, que também realiza este movimento de forma importante. Beleza? Esse aqui eu já falei, né? Já. Esse é o semimembranaço, tá bom? Vamos ver de outros ângulos. Então tá aqui o movimento de extensão do quadril, pessoal. Ok, tudo bem? Vimos extensão do quadril. Agora vamos ver, então, tá? O próximo movimento onde os músculos do glúteo participam de forma importante também. O movimento de abdução. Vamos lá. Então, esse é o movimento, pessoal, de abdução do quadril, tá? Esse movimento tem início aqui e término aqui, ó. Início, final. Início, final, tá? Essa é a abdução do quadril. Beleza? Olha lá. Tranquilo, certo? Então, ó, agora vamos estudar, tá? Plano e eixo. Esse movimento, diferentemente do anterior, tá? Acontece, então, no plano frontal, tá? E no eixo antero-posterior, tá? Os músculos envolvidos, principalmente que você precisa decorar aqui, precisa lembrar, são esses que eu vos mostro. Vamos lá. Principais músculos envolvidos. Glúteo médio. Opa, glúteo máximo, esse aqui. Glúteo médio. E o tensor da fáscia lata. Tudo bem? E o iliotibial. Tá? São esses músculos, então, pessoal. Olha lá. Glúteo máximo, glúteo médio, tensor da fáscia lata e o iliotibial. Ok? Porém, tá? Um outro músculo que auxilia de forma importante é o sartório. Esse músculo aqui, ó. O sartório também tem sua participação. Beleza? Este é o movimento de abdução do quadril, tá? Agora, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Tá faltando aqui, tá? Nesse aplicativo, o movimento de abdução horizontal do quadril, tá? Então, semelhante à articulação do ombro, a articulação do quadril também é uma articulação esferoide, que permite liberdade de movimentos em todas as direções, tá? Esse movimento seria de abdução do quadril. Agora, o movimento de abdução horizontal, tá? Ó, deixa eu mostrar como se fosse no ombro. A abdução do ombro seria isso aqui, ó. Agora, a abdução horizontal do ombro seria isso aqui. Este movimento de abdução horizontal do ombro, tá? Daqui para cá, existe no aplicativo, mas não existe no quadril. Infelizmente, porque deveria, tá bom? Agora, deixa eu mostrar para vocês, tá? Que existem, então, ó, outros movimentos no quadril, tá? Como, por exemplo, o movimento de flexão do quadril, onde o glúteo participa também, como eu falei anteriormente para vocês, tá? Esse é o movimento de flexão do quadril. Acontece no plano sagital, eixo lateral-lateral. E vocês podem ver, por exemplo, que o glúteo médio, tá? Ele participa também da flexão do quadril. Porém, tá? Porém, ele não é o principal, né? Não é que ele também não seja o principal. Ele não é tão ativo assim, né? Neste movimento. Tá? Como nós conversamos anteriormente, o glúteo é principalmente ativo na extensão do quadril, na abdução e na abdução horizontal do quadril, tá? Se eu pegar outros movimentos aqui, ó. Extensão já foi. Ó, rotação medial do quadril, tá? E eu tenho a participação aqui do glúteo médio, tudo bem?
tá? Mas ele não é tão ativo assim se comparado, tá? Se comparado à extensão ou abdução horizontal. Novamente, vos mostro aqui, tá? Vamos ver outro, então? Ó, rotação lateral. Glúteo máximo participa. Glúteo médio participa também, tá vendo? Mas eles não são os principais. Ou talvez sejam até os principais, mas não são tão ativos assim. Tá bom? Ó, movimento de adução. Na adução aqui o glúteo não participa, tá? Eu tenho outros músculos importantes realizando o movimento, tá? Mas não especificamente aí os glúteos, tá bom? Beleza, pessoal? Agora está na hora da gente olhar os exercícios. Vamos dar uma olhada, então? Tá? Então, ó, clicando aqui no glúteo, tá? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios aí, nas possibilidades de exercícios para glúteos, tá bom? No Brasil, nós chamamos este exercício aí, tá? De avanço, beleza? Avanço. No avanço, então, nós damos uma passada à frente, tá? Afundamos, voltamos e retornamos, tá? Eu quero que vocês reparem que além de acontecer na fase ascendente, né? A flexão plantar e a extensão do joelho, nós temos também a extensão do quadril. Agora, ó, tá vendo? Extensão do quadril, vamos ver na outra perna, ó. Extensão do quadril, viu? Pisou? Extensão do quadril agora na fase ascendente. Tudo bem? Então, como nós temos extensão do quadril, tá aqui um ótimo exercício aí que se trabalha glúteo, tá? De modo geral, principalmente o glúteo máximo, que realiza a extensão do quadril. Vamos ver o próximo? Exercício super tradicional, tá? O exercício de agachamento livre, tá? Só que esse exercício de agachamento livre, né? Ele é um pouco diferente aqui, o nosso modelo está realizando uma flexão plantar, tá vendo? Para o glúteo isso não faz diferença, tá bom? Para o glúteo não. Mas o importante para nós, ó, é que na fase ascendente existe a extensão do quadril. Em que momento, ó? Ó, flexão do quadril, agora extensão do quadril, ó, extensão. Extensão. Realizando a extensão do quadril, nós temos o trabalho de glúteo. Mas não devemos esquecer que nós temos também aqui, né, extensão do joelho e flexão plantar. Logo, o quadríceps é acionado, tá? E os isquios surais também são acionados pela extensão do quadril. E a flexão plantar faz com que o tríceps sural aqui embaixo também seja acionado. Vamos para os próximos. Então, olha só, né? Esse daqui é um agachamento de joelhos, tá? Aqui fica bem marcado a extensão do quadril e a extensão do joelho, ó. Tudo bem? O tornozelo permanece em repouso. Agora, esse exercício, ele tem uma particularidade importante que você deve saber. Sabe qual é? Olha só, quero que você preste atenção aqui, que neste exercício, o joelho, tá? Ele permanece em flexão o tempo todo. Lembra da história que eu contei para vocês a respeito da insuficiência ativa? Pois bem, né? Então nós vimos que os isquios surais, os músculos da parte de trás da coxa, eles também realizam a extensão do quadril. Tudo bem? Como eles realizam também a extensão do quadril, tá? Neste caso, aqui, tá? Como o joelho está flexionado o tempo todo, eles já começam a extensão do quadril encurtados. Sendo assim, nós temos uma situação de insuficiência ativa, tá? Ou seja, os músculos isquiosurais da parte de trás da coxa não conseguem aí realizar com grande eficiência, tá, a extensão do quadril. Motivo pelo qual, tá, muito provavelmente, nós temos um maior acionamento aí do glúteo, principalmente do glúteo máximo, já que os isquiosurais, eles ficam encurtados o tempo todo e logo eles não conseguem aí ajudar da mesma forma que ajudariam anteriormente. Por isso,
Tá aí uma ótima opção aí de exercícios de glúteo para vocês, tá joia? Uma única dica que eu dou para vocês, tá? É que muitas vezes, né, a pessoa ela pode acabar machucando, sentindo dor no joelho, machucando o joelho, fazendo esse exercício, né? Porque o peso corporal fica em cima do joelho. Então, a recomendação que eu dou para vocês é dobrar, por exemplo, um colchonete, tá? E colocar na tíbia, tá? Abaixo do joelho, para que o joelho ele fique fora, né? A patela fique flutuando para fora, para que a pessoa consiga realizar o movimento aí sem dor no joelho, tá bom? Ótima opção essa. Vamos para o próximo. Próximo exercício, tá? É o agachamento overhead, acima da cabeça, tá? Uma variação do agachamento tradicional, tá bom? Onde nós temos aí a extensão do quadril, e aí uma ótima possibilidade de realizar, então, exercício para o glúteo, né? Para a coxa como um todo, mas para o glúteo, especialmente aí, é um ótimo exercício, com certeza. Vamos para o próximo. Legal. Próximo exercício, no Brasil nós chamamos de elevação pélvica, tá? Esse é o exercício de elevação pélvica, tá? Onde, novamente, nós temos a situação de insuficiência ativa dos músculos isquiosurais, ou seja, dos músculos posteriores da coxa, tá? Sendo assim, uma ótima opção aí para o glúteo novamente. Eu quero que vocês reparem que o joelho fica flexionado o tempo todo, tá? Como o joelho fica flexionado o tempo todo, os isquiosurais, ou seja, os músculos da parte de trás da coxa, o tempo todo, então, permanecem encurtados em situação de insuficiência. Logo, nós temos uma maior ativação dos músculos do glúteo, principalmente do glúteo máximo, tá bom? Uma outra opção válida aqui, tá, nesse exercício, é colocar sobrecarga. Então, existe a possibilidade de eu colocar ou uma barra no quadril ou uma anilha, por exemplo, segurar numa anilha e colocar sobrecarga, tá? Ótima opção também de variação. Próximo exercício é o deadlift, tá? Ou levantamento terra, tá bom? Nesse caso aqui, sendo realizado de forma unilateral, tá? Quero que vocês percebam que, novamente, o movimento é de extensão do quadril, ó. Ó, daqui para cá, nós temos a extensão do quadril. Sendo assim, tá? O glúteo, de modo geral, tá? E os isquiosurais realizam aí de forma importante a extensão do quadril. Então, boa opção, tá? Para a parte de trás da coxa. Coxa e glúteo também, é claro, tá? Próximo exercício, né? No Brasil nós chamamos aqui de glúteo 4 apoios, tá? Isso porque nós temos 4 apoios no solo, ó. Pé, joelho e as duas mãos. 1, 2, 3, 4, tá? Algumas pessoas, né, preferem fazer em 6 apoios. Ao invés de colocar as mãos, colocam o cotovelo e as mãos, então nós temos aí 6 apoios, tá bom? Vamos lá. Esse exercício, né, com o joelho flexionado assim, também cria uma situação de insuficiência ativa dos isquiosurais, dos músculos da parte de trás da coxa. Sendo assim, os músculos do glúteo, principalmente o glúteo máximo, é mais ativo, né? Nós temos aí, ó, daí para lá, uma extensão, então, de quadril, sendo assim, os músculos do glúteo são solicitados, ó, daqui para cá, tudo bem? Ótima opção aí, glúteo 4 apoios também, para trabalhar glúteo. Próximo exercício, né, que também realiza extensão do quadril, é o exercício chamado de deadlift, ou no Brasil nós chamamos também de levantamento terra, tá? Onde daqui para cá nós temos a extensão do quadril, sendo assim realizando aí um exercício importante para o glúteo, tá? E para os isquiosurais a partir de trás da coxa, tá bom? Mas nós não devemos esquecer que joelho também trabalha, né? Em extensão, então quadríceps também trabalha nesse exercício, e nós temos a flexão plantar. Então, o tríceps sural também tem participação importante. Vamos ver os próximos, então. Próximo exercício, tá? É o agachamento completo, tá? O agachamento completo, então, onde existe a extensão do quadril, ó. Extensão, tá vendo do quadril? Novamente somada à extensão do joelho e a flexão plantar, tá bom? E essa extensão do quadril, como nós já falamos anteriormente, trabalha esse glúteo aí de forma importante. Bom exercício também, tá bom? O único problema deste exercício aqui, tá? É que para a pessoa fazer esse agachamento profundo, ela precisa ter uma boa flexibilidade
tá? Na articulação do quadril. Por quê? Porque muitas pessoas acabam fazendo esse exercício aqui, tá? Fazendo então o tilt do quadril, ou seja, girando o quadril para trás, sendo assim retificando a coluna lombar. E essa retificação da coluna lombar, tá? Ela é associada, tá? Com a insuficiência passiva dos eretores da coluna, como o longuíssimo, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Esse longuíssimo, ele estira, alonga demais, perde conexão das pontes cruzadas, ele não consegue mais sustentar ali as vértebras da coluna, tá? Sendo assim, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os músculos eretores da coluna não conseguem sustentar a coluna e a coluna tende a desabar, aumentando a força de cisalhamento da coluna vertebral, o que obviamente não é interessante, não é legal. Tá bom? Então, assim, para que a pessoa consiga realizar um agachamento profundo como esse, tá? É importante que você verifique se ela consegue agachar profundo e manter as curvaturas naturais da coluna, como, por exemplo, a lordose lombar, tudo bem? Caso contrário, prefira o meio agachamento mesmo, ao invés do agachamento completo como esse. Próximo exercício, né, é chamado de Good Morning, ou no Brasil chamado de Bom Dia, tá? Nesse exercício, né, sem segredos aqui, nós temos então o movimento de extensão do quadril, tá? De forma bastante explícita, ó. Daqui para cá nós temos a extensão do quadril, sendo assim, nós temos o trabalho aí de glúteos e também dos isquios surais, tá bom? É claro que de alguma forma os eretores da coluna também trabalham de forma importante, tá? Mas é um exercício possível também, ok? Próximo exercício, tá? É o hack squat, tá? O hack squat é uma variação do agachamento, onde se coloca então a barra para trás, né, das pernas e realiza-se o agachamento tradicional. Eu, particularmente, acho esse exercício desconfortável, mas existe essa possibilidade, tá? Então, é um exercício de extensão de quadril, o glúteo certamente vai trabalhar, junto aí com o quadríceps, já que nós temos a extensão do joelho também. Vamos ver o próximo? Então, o próximo exercício aqui, no Brasil, nós chamamos esse exercício de elevação pélvica unilateral, tá? Então, existe exercício de elevação pélvica, a pelve está subindo, tudo bem? Só que dessa vez, uma perna só está fazendo força, enquanto a outra se sustenta no ar, tá? O exercício mais difícil se comparado ao anterior, porque requer, né, não só a força e resistência, mas também consciência corporal, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês reparem é que o joelho permanece flexionado o tempo todo, sendo assim, nós continuamos com aquela situação de insuficiência ativa dos isquios surais, mas é um exercício poderoso aí e importante, com certeza, para o glúteo, principalmente para o glúteo máximo. Próximo exercício, nós temos a extensão do quadril, né? No cabo, tá bom? Sem segredos aí, o movimento é de extensão do quadril, sendo assim, os músculos do glúteo, em geral, de modo geral aí, participam de forma importante, tá bom? Participam aí de forma bastante importante. Sem segredos. Ops. Ótimo exercício. Próximo exercício é o glúteo máquina, tá? Ainda sendo realizado em extensão de quadril, tá? Ele é realizado de forma unilateral e como nós temos extensão do quadril, os glúteos são bem solicitados, assim como também os isquios surais, os músculos da parte de trás da coxa, tá? Ótima opção de exercício. Vamos ver os próximos, então. Próximo exercício aqui, tá? É a subida lateral no step, ok? Exercício possível, tá? Mas que requer coordenação motora e consciência corporal, tá? Eu, particularmente, né, prefiro outros exercícios se comparado a esse. Eu acho que a pessoa pode, por exemplo, tropeçar, acabar caindo e causando um acidente, tá? Mas, independentemente disso, nós temos extensão de quadris, junto com extensão de joelho e ali flexão plantar. Sendo assim, né, a extensão do quadril garante o trabalho do glúteo, tá? Mas, no meu ponto de vista, não é um dos melhores exercícios para o quadril, tá bom? Para o glúteo, principalmente. Vamos para o próximo, ó. Muito bem. Nesse exercício aqui, nós temos, então, né, a extensão do joelho, tá? Então, o aplicativo errou aqui. Esse exercício não é para glúteo, esse exercício é para o quadríceps, tá? Então, nem vou ficar com ele aqui, não. O aplicativo está errado. Próximo exercício aqui é o leg press, tá? Esse leg press, inclusive, é o leg press horizontal, tá? Nesse leg press, nós temos aí a extensão
do quadril, como vocês podem ver, tá? Então, o trabalho do glúteo ele é bem marcante, ótimo exercício para o glúteo aí, tá? E também para o quadríceps, né? Quadríceps, os isquios surais também, tá? Os membros inferiores como um todo, né? Eles trabalham de forma importante. Um exercício de cadeia cinética fechada e multiarticular. Ótima opção para o glúteo e para a coxa de modo geral. Próximo exercício, nós temos aí o afundo, né? O afundo com a sobrecarga agora do cabo à frente, tá? Existe a possibilidade da gente fazer com ou sem o cabo, tá bom? Das duas formas aí, né? Eu estou trabalhando extensão do quadril, tá? Então, eu tenho o trabalho do glúteo, principalmente da perna da frente, tá? É a perna da frente, principalmente aí, que trabalha a extensão do quadril, trabalhando o glúteo, tá? Outras opções de variação deste exercício, tá? Seria fazer sem o cabo, ou seria fazer com a barra nas costas, tá? Ou com os halteres ao lado do corpo. Outras opções importantes. Ok? Vamos lá. Próximo agora. Variação dos primeiros exercícios que eu mostrei para vocês. Então, nós temos aqui o avanço alternado, só que agora, ao invés de realizá-lo, né, com o peso corporal ou com a barra, nós estamos realizando ali com os halteres, tudo bem? Mas sem novidades aí, né, no que diz respeito a um novo exercício, tá bom? Só que agora eu estou realizando uma perna só de cada vez, né? Na verdade, uma perna e depois a outra perna, né? Tudo bem? Mas sem novidades, extensão de quadril, trabalho de glúteo. Bom, exercício aí, né, de variação, então, aqui é uma variação do glúteo, 4 apoios, só que agora eu estou realizando a sobrecarga com medicine ball, tá? Existe a possibilidade também de eu colocar uma tornozeleira, tá, no tornozelo, para conseguir fazer sobrecarga, do que colocar o medicine ball. Do meu ponto de vista, inclusive, é melhor, mais eficiente, mais seguro colocar, inclusive, a tornozeleira, né, no tornozelo do indivíduo, e não a bola, que pode cair eventualmente, tá? Mas exercício de extensão de quadril, que nós já comentamos anteriormente, tá? Suas particularidades. Próximo exercício é uma variação, tá, da elevação pélvica, agora com as bolas ali, né? Com as bolas não, com a bola entre os joelhos, tudo bem? Para ser bem sincero, né, aquela bola entre as pernas ali não vai fazer muita diferença na ativação do glúteo, tá? Muito provavelmente nós vamos ter uma ativação maior dos adutores da coxa, da parte de dentro da coxa, mas do glúteo propriamente dito, não, tá? Então, para ser bem sincero, nem sei se essa variação vale a pena quando a relação for para o glúteo, tá? Não vale a pena, acho que não. Mas é importante que você saiba que existe esse exercício, tá? Próximo exercício, no Brasil nós chamamos esse exercício de retrocesso. Neste exercício, ao invés de dar um passo à frente, a gente dá um passo para trás, tá? Mas o objetivo é o mesmo. Realizar a extensão do quadril, tá? De modo unilateral, ó. A perna da frente, especialmente, vai realizar a extensão do quadril, ó. Tudo bem? Ok? Ótimo exercício para isso. Bom exercício. A gente pode usar. Próximo exercício, tá? É o mesmo, só que agora com o cabo. Quero que vocês percebam agora que o indivíduo está realizando, então, um exercício com cabo, mas ele poderia ser, por exemplo, halteres, né? É só uma variação da extensão do quadril. Vamos ver os próximos, então. Próximo aqui é com halter, da forma que eu falei para vocês, tá? Que nós poderemos fazer, tá? Mas é uma ótima opção também, excelente opção aí para fazer o exercício aí, então, para o quadril. Vamos ver os próximos aqui, ó. Próximo exercício, né? Chamado de deadlift, ou no Brasil chamado de, desculpa, Roman deadlift. É diferente. No Brasil, esse exercício ele é chamado de stiff, tá? É um exercício que tem plenamente aí a extensão do quadril, tá? Logo, né, sem segredo, os glúteos e os isquios surais, a parte de trás da coxa, são bastante solicitados, tá? Tá aí uma ótima opção de exercício, ok? Agora, no que diz respeito à amplitude dele, tá? É importante que o indivíduo mantenha também as curvaturas naturais da coluna. Por isso, tá? É bem importante que você fique de olho aí no seu aluno,
no que diz respeito à amplitude deles, tá bom? Vamos para o próximo. Próximo exercício, tá? É o mesmo stiff, só que agora com cabos, tá? Poderia ser realizado também aí com halteres, daria no mesmo, tá bom? Daria no mesmo também, tá? Existe essa possibilidade aí sem problema nenhum. Uma variação. Legal. Próximo exercício aí, então, né, é o agachamento, né, lateral, que eles chamam, tá? Eu, particularmente, não gosto desse exercício. Por que que eu não gosto desse exercício, tá? Apesar de existir a extensão do quadril, a gente trabalhar aí glúteo, né, trabalhar a coxa como um todo, já que existe também a extensão do quadril, tá? Ao meu ver, o exercício mais tradicional de agachamento, ele faz mais efeito, tá? Ao meu ver, ele faz mais efeito e é mais seguro. Então, não tem motivo pelo qual a gente deveria inventar uma outra possibilidade do tradicional que já funciona muito bem, tá? Então, não é dos meus favoritos. Existe, mas ele não é dos meus favoritos. Não posso fazer terrorismo também dizendo que ele vai machucar, tá? Mas é um exercício que requer coordenação motora, é um exercício que requer habilidade, tá? E sendo que o tradicional, ele funciona da mesma forma ou até melhor se comparado a esse, tá bom? Então eu não utilizaria. Próximo exercício é o mesmo anterior, só que agora sendo realizado com halteres, tá? Então não tem muitos comentários, é apenas uma variação. Próximo. Então, na sequência, nós temos aqui o afundo. No Brasil, nós chamamos de afundo, tá? Esse exercício, ou então algumas pessoas, inclusive, chamam de Bulgar Squat, tá? Agachamento búlgaro, tá? Que seria o afundo com o pé em cima ali do banco, né? Então, quando a gente coloca o pé em cima do banco ali, nós temos uma situação também mais de instabilidade, e isso tende a causar uma maior ativação dos músculos, principalmente do core, tá? Nós temos ali, aqui nesse exercício, né? Uma plena extensão do quadril, tá? Então, ótimo exercício aí para o glúteo e para os isquios surais como um todo. Ótima opção. Vamos ver os próximos agora, tá? Mesmo exercício, tá? Anteriormente citado, só que agora, né, com resistência aqui do cabo. Poderia ser essa resistência, poderia ser, por exemplo, um halter, tá? Mas no caso aqui especificamente, nós estamos usando o cabo, tá bom? Mas existe total possibilidade de usarmos este exercício. Vamos ver os próximos. Ó, a próxima possibilidade, né, é o agachamento búlgaro, aqui, Bulgar Squat, com os halteres, como eu falei para vocês, tá? Existe a possibilidade de trabalhar, bom exercício também, que requer algum equilíbrio, então eu colocaria principalmente para intermediário, tá? Intermediário ou avançado, esse exercício aqui. Vamos ver os próximos. Você já foi? Exercício tradicional, tá? Agachamento, aqui meio agachamento, né? Então eles não descem até o fundo, tá? Mas nós já conversamos anteriormente sobre essa possibilidade de descer até o fundo, né? A maior parte das pessoas, na verdade, né, deveria fazer, no meu ponto de vista, esse tipo de agachamento, tá? Esse agachamento aqui que é o meio agachamento, que ele funciona muito bem aí para o glúteo, né? Para a coxa como um todo, a gente tem a extensão do quadril, tá vendo? E a gente trabalha o glúteo aí de forma bastante importante e muitas vezes sem comprometer a coluna vertebral. Como eu citei anteriormente, muita gente no agachamento profundo acaba retificando a coluna, alongando demais aí os músculos eretores da coluna, causando insuficiência passiva e, por sua vez, ocasionando aí o deslizamento das vértebras aí e a força de cisalhamento, que é o que a gente não quer. Vamos para o próximo. Próximo é o mesmo exercício, mas com cabo, tá? Poderia ser realizado também com halteres, ok? Ao invés do cabo. E tem essa possibilidade também de fazer a variação com o cabo. Inclusive, essa variação está sendo demonstrada aqui, tá vendo? Ó? Tá? Sem nenhum problema. Todos os exercícios que nós vimos agora, até agora, é de extensão de quadril, ó. Esse é outro exercício de extensão de quadril, tá? Esse é o agachamento máquina, ótima possibilidade também da gente realizar aí a extensão do quadril, trabalhar a coxa como um todo, membros inferiores e junto o glúteo devido à extensão do quadril. Vamos ver os próximos aqui.
Então, ó, próximo aqui é elevação pélvica na bola, tá? Existe essa possibilidade também, elevação pélvica na bola. Exercício mais de instabilidade, né? Devido à bola não parar no lugar, não é verdade? Exige uma certa consciência corporal. Se o objetivo, além de trabalhar glúteo, tá? For trabalhar o core, tá aqui uma boa possibilidade, tá? Joelho flexionado o tempo todo, situação de insuficiência ativa, aqui dos isquiosurais, como nós comentamos anteriormente, tá bem? Ótima opção também de trabalho. Bom, esse exercício nós já comentamos anteriormente também, né? É o step down, então a subida aí no step, né? No cálcio aí. Então, no banco, propriamente dito, tá? De forma unilateral, esse eu vejo com bons olhos, né? Ele é mais seguro se comparado àquele anterior, que sobe de um lado, depois sobe com o outro, do outro lado, e ainda está com a barra atrás da cabeça, né? Das costas. Então eu vejo esse com uma opção melhor se comparado ao anterior. Acho que esse a gente consegue usar, tá bom? Extensão de quadril o tempo todo. Então a gente trabalha glúteo sim. Tá aí uma opção step down para você colocar na sua planilha. Próxima possibilidade é o mesmo exercício, mas usando cabo, tá? Aí a possibilidade para você, beleza? Sem novidades. Então, ó, esse daqui é o step down, né? Que eu não gosto, né? Onde a gente primeiro sobe de um lado, outra vez sobe do outro. Eu acho que a pessoa, nessa troca de pisada aí, pode acabar tropeçando nesses bancos aí. Então, eu não acho válido, não acho interessante, tá bom? Existe realmente trabalho de glúteo e de coxa, mas eu, particularmente, prefiro outros exercícios mais seguros do que esse, tá? Vamos ver os próximos agora. Esse aqui eu já falei, né? Então, ó, esse exercício aqui, né, é exercício de step, subida no step, tá? Então, ele até trabalha glúteo, porque nós temos a extensão do quadril. Mas vocês precisam concordar comigo que a extensão do quadril realizada neste exercício, ela é mínima, é muito pouca. Então, até tem o trabalho de glúteo, mas o glúteo ele é menos ativo, digamos assim, né? Ou nós temos aí um menor trabalho de glúteo, porque a amplitude, né, de extensão de quadril nesse exercício é mínima, tá? Então, ele até trabalha glúteo, mas no meu ponto de vista, não é dos melhores, tá? Eu não colocaria esse exercício para trabalho de glúteo, tá bom? Então, o próximo exercício, né? Step up, né? Aqui, então, com a barra nas costas, subindo, né? No banco. Nós temos o trabalho de glúteo, com certeza, mas eu particularmente não gosto muito desse exercício. Não colocaria para os meus alunos, porque eu receio, tá? Que os meus alunos, eles podem tropeçar na hora de trocar o pé, por exemplo, na hora de descer e colocar o pé novamente. Então, eu particularmente prefiro exercícios mais seguros, onde o indivíduo deixa o pé parado o tempo todo e em cima do banco, por exemplo, tá bom? Eu não acho uma boa opção, não. Tem opções melhores do que essa. Esse é o mesmo exercício anterior, tá? Só que com cabo. Então, nós já comentamos, né? Já falei anteriormente aí, que nós temos a possibilidade de tropeçar, então eu não utilizaria. Apesar de que existe esse exercício e você precisa saber que ele existe. Próximo é a mesma variação, só que agora com halteres, né? Como eu já falei anteriormente, eu não usaria, tá bom? Não acho seguro, beleza? Vamos lá. Próximos exercícios. Então, estamos acabando aqui nesses aqui, né? Então, nós temos aqui o Sumo Deadlift, ou aqui no Brasil é chamado, então, de levantamento terra sumô. A diferença dele é que nós temos, então, né, os pés mais afastados, uma maior base de suporte, mas o tempo todo realizamos aí a extensão do quadril, tá? Então, nós trabalhamos glúteo e isquios surais o tempo todo, né? E trabalhamos a parte anterior também da coxa, já que existe aí extensão do quadril, tá? O tempo todo. Então, é uma opção interessante aí, realmente, para trabalhar como um todo aí a coxa e principalmente os glúteos. Próxima possibilidade, né? Nós chamamos esse exercício no Brasil de agachamento hack, tá? Então, nesse exercício aí, nós temos um grande braço de alavanca de resistência para a articulação do quadril, se comparado ao apoio até a articulação do quadril, tá? Nós temos um movimento de extensão de quadril o tempo todo, então nós temos aí um ótimo trabalho aí de glúteos
isquiosurais. Aí. Então, temos a extensão do quadril, bom exercício aí para conseguir trabalhar, né, o glúteo máximo, o glúteo médio e também os músculos da parte de trás da coxa, tá bom? Mas a gente não deixa de trabalhar quadríceps devido à extensão do joelho, né? Temos também aí a flexão plantar. Logo, nós temos um ótimo exercício aí, tá? Para os membros inferiores de modo geral, incluindo os glúteos, tá bom? Então, ó, tá? Dessa fileira nós terminamos então os exercícios, né? Mas está faltando agora, tá? Os exercícios de abdução que eu prometi para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha então, ó. Vou clicar agora aqui no glúteo médio, né? Que principalmente realiza aí os exercícios de abdução do quadril. É claro que ele realiza também, tá? A extensão do quadril, participa da extensão do quadril. Tanto é que ele é citado em exercícios que nós já conversamos anteriormente, ó, como agachamento, por exemplo. Tá vendo? Tá? A propósito, né? Esses exercícios que nós já conversamos anteriormente, eu vou pular, tá? E nós vamos direto, ó, todos esses nós já vimos, vamos direto para aqueles que nós não vimos, tá? Como, por exemplo, a máquina de abdução de quadril, tá? Então, nessa máquina de abdução de quadril, nós temos o trabalho do glúteo como um todo, tá? E também do glúteo médio aí, ó. Tensor da fáscia lata também, né? Do lado da coxa aqui, o tensor da fáscia lata também trabalha de forma importante, tá? Então, ótimo exercício para glúteo aqui, tá bom? Esse. Outra possibilidade é trabalhar essa abdução do quadril no cabo, tá bom? Trabalhando os mesmos grupos musculares, os glúteos como um todo, máximo, médio e mínimo, tá? Fora o tensor da fáscia lata, os músculos do quadril como um todo, tá? Ótima opção aqui. Vamos ver outros. Existe a possibilidade, ó, da gente trabalhar, então, essa abdução do quadril também no solo, tá? No caso aqui, o nosso modelo está colocando, né, um halter por cima da coxa. Eu, particularmente, não faria isso. Eu prefiro colocar, por exemplo, aqui uma tornozeleira. A tornozeleira no quadril aqui seria mais interessante, tá? Se você estiver trabalhando na residência de alguém, por exemplo, existe essa opção de trabalhar, então, dessa forma, colocando, então, aqui a tornozeleira, né, na pessoa, para a gente realizar a abdução do quadril e trabalhar os músculos do quadril como um todo, glúteo máximo, médio e mínimo. Aqui ele está citando o piriforme também, tá? O piriforme também é trabalhado, claro, né? Ele é pequeno se comparado aos demais músculos, tá vendo só? Mas ele também trabalha de forma importante, tá? Tensor da fáscia lata está aqui, ó, e o glúteo máximo aqui, beleza? Ou vai ser o mínimo, né? Mínimo, médio e o máximo também ajuda, mas ele não está aqui, na verdade, citado, né? Ele ajuda menos, mas ele também ajuda, tá? Próximo exercício é de cadeira abdutora, tá? Cadeira abdutora é muito comum em diversas academias, principalmente no Brasil aqui, tá? Nós temos, então, o movimento na fase ascendente de abdução do quadril, logo, os glúteos, de modo geral, novamente, são solicitados. Dentre eles, nós temos aí o glúteo médio, tá? O glúteo máximo, o glúteo mínimo e também o tensor da fáscia lata, beleza? Ótima opção. Esse está aí um exercício que também não pode faltar na prescrição de exercícios para glúteos de modo geral, tá bom? Vamos ver outros aí, tá? Então, ó, aqui esses terminaram, mas eu vou tirar mais um aqui, tá? E vamos dar uma olhadinha agora no glúteo mínimo, né? Deixa eu ver se ficou algum exercício que nós não passamos. Não, não ficou, tá? Esse aqui são os exercícios, né? De modo geral aqui de abdução do quadril, tá bom? Agora, eu não me lembro, né? Se você conseguiu reparar, especialmente, no glúteo mínimo, quando a gente faz a abdução, tá? Aqui na anatomia, ó, abdução. Ele fica escondido, tá? Glúteo mínimo, ele tá embaixo aqui do glúteo médio, ó. Se eu virar, então, aqui, tá? Esse aqui é o piriforme, tá? Glúteo mínimo, ele tá ali, ó, escondidinho, ó. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ele tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Embaixo do glúteo, ó, ele aparece aqui, ó, do glúteo médio, tá? Mas ele realiza realmente aí a abdução do quadril também, tá? Tanto na posição de abdução normal ou de abdução horizontal, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma outra forma de ver melhor. Acho que não, tá? Olha lá. Se eu colocar na anatomia aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no glúteo. Quer ver, ó? Médio, máximo, mínimo. Tá aqui, ó. Esse é o glúteo mínimo, tá vendo? Origem aqui no quadril e a inserção aqui no fêmur.
E aí, quando ele se contrai, então, faz sentido para você que ele faz a abdução do quadril, certo? Tudo bem? Um dos movimentos que ele faz é a abdução do quadril. Beleza? Joia? Voltando para cá, né? Tá aqui novamente ele, ó, o glúteo mínimo, tá? Já abordamos ele, tá bom? Assim como abordamos também o piriforme, ok? Bom, vamos voltar ao normal, deixar o nosso boneco, nosso modelo 3D novamente posicionado, tá? E é isso aí, pessoal. Então, nessa aula, tá? Nós vimos, então, a anatomia, a cinesiologia, tá? E os exercícios, tá? Realizados para o glúteo, de modo geral. Para os exercícios do glúteo. Então, nós vimos aí, né? Os músculos desta região e como trabalhar os músculos desta região, tá bom? Vimos que, na verdade, né? A extensão do quadril e a abdução do quadril e a abdução horizontal do quadril são os principais aí movimentos que trabalham essa região nos exercícios, tá? Especialmente nos exercícios de musculação. Mas vimos também, tá? Que os isquiosurais, a parte de trás da coxa aqui, ó, tá? Trabalham de forma importante também, principalmente realizando aí a extensão do quadril. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante nessa aula, que você tenha aproveitado aí e que você tenha agora uma maior possibilidade aí, um maior leque de exercícios para glúteos também, tá? No seu acervo aí, e que a partir de agora você possa acrescentar ainda mais conhecimento e mais exercícios, então, no seu cotidiano, junto do seu treinamento e junto do treinamento dos seus alunos, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal, muito obrigado, mas a gente se vê numa próxima, então, até lá, hein?